Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Até aqui. Santo Deus, te damos graças pela tua presença no nosso meio, te damos graças, ó Pai, por tudo que já aconteceu aqui nesse culto. Te damos graças também, ó Deus, de maneira especial por esse texto das Escrituras Sagradas. E pedimos, ó Pai, que em nome de Cristo Jesus, o Senhor fale ao nosso coração por meio da palavra do Senhor, por meio das Escrituras Sagradas. Alimenta o teu povo, é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Bíblia, ela enfatiza o poder e a soberania do nosso Deus. São muitos os textos que mostram que o nosso Deus é poderoso e que Ele é soberano. Eu tenho um exemplo aqui, se você quiser acompanhar no telão, você pode acompanhar. Está lá em Neemias, capítulo 9, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Então, irmãos, esse texto mostra que o Deus de Israel, que o Deus da Bíblia, o Deus da primeira igreja presbiteriana de Indaiatuba, ele é o Criador de todo o universo. O texto é claro em afirmar que ele fez o céu e tudo que existe no céu. Planetas, estrelas. Ele fez a terra e tudo o que há na terra. A fauna, a flora. Ele fez os mares e tudo o que há nos mares. Os peixes, os animais marinhos. Então, tudo é obra da mão de Deus. É a palavra de Deus quem afirma isso. E Deus não só criou todas as coisas, mas Ele preserva todas as coisas. Ele cuida, Ele governa soberanamente todas as coisas. A teologia relacional, que é uma teologia oriunda das trevas, diabólica, que diz que Deus deu corda no mundo e foi embora, isso é uma mentira do diabo. Isso não é uma realidade. Veja só o que o texto diz. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu, os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto há neles. Veja só, e tu os preservas a todos com vida e o exército dos céus te adora. Então esse texto, irmãos, afirma que Deus não só criou todo o universo, mas soberanamente, poderosamente, Ele preserva todo o universo, Ele governa todo o universo. E a pergunta que cabe a mim e a você é a seguinte: você crê nisso? Você de fato tem fé nisso? Essa é uma verdade bíblica. A palavra de Deus também afirma que eu e vocês podemos ter acesso a esse Deus poderoso por meio de Cristo Jesus. Olha que interessante. Eu e vocês que somos pequenos, fracos, frágeis, limitados, nós temos livre acesso a esse Deus que é o Criador do universo, sustentador de tudo que existe, por meio de Jesus. A palavra de Deus também mostra isso.
Hebreus capítulo 4, verso 14, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então o verso 14 de Hebreus 4 diz que Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote que penetrou os céus. Então, depois da sua morte e ressurreição, ele foi assunto aos céus. E ele é o nosso sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote no Antigo Testamento? Era aquele que representava o povo junto a Deus. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso representante no céu. Ele intercede por nós e ele é o nosso representante no céu. E como é esse nosso representante no céu? Versículo 15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Né? Então veja só, o Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote no céu, ele se compadece de nós, ele tem compaixão por nós, ele sente a nossa dor, ele se coloca no nosso lugar. Esse é o nosso sumo sacerdote que está no céu. E o que eu devo saber com esse conhecimento? Poxa, eu sei que eu tenho um sumo sacerdote no céu, alguém que me representa no céu, eu sei que ele se compadece de mim. O que se espera então de mim? Verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então veja a lógica. Eu sei que eu tenho um sumo sacerdote no céu. Eu sei que ele se compadece de mim. Logo, o que eu devo fazer? Me achegar diante de Deus por meio desse sumo sacerdote para buscar socorro em ocasião oportuna. Eu e você temos que buscar o socorro desse Deus Todo-Poderoso por meio de Cristo Jesus. Em ocasiões oportunas. Por exemplo, tempo de eleição de um país. No momento de luta na questão familiar, na questão da saúde. No momento de luto. Percebe? Então a palavra de Deus mostra que o nosso Deus é poderoso e que nós temos livre acesso a Ele por meio de Jesus. Mas a grande pergunta é, você crê nisso de fato? Você tem fé de fato nisso? Que por meio de Jesus nós temos acesso a esse Deus Todo-Poderoso? Se você crê, eu quero fazer uma pergunta. Como está a sua vida de oração? Você tem buscado a Deus em momentos oportunos por meio da oração? O Senhor Jesus Cristo, por meio de Cristo Jesus, nós somos abençoados por Deus. Nós temos livre acesso a esse Deus. Mas para que eu possa ter uma vida diligente de oração, para que eu possa confirmar isso, tudo isso com a minha vida, eu preciso ter fé. Eu preciso crer que Deus de fato é aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos. Eu preciso crer que Jesus Cristo, por meio de Cristo Jesus, eu tenho acesso a esse Deus Todo-Poderoso. A fé, irmãos, é um elemento fundamental na vida cristã. É necessário ter fé nas promessas de Jesus. É necessário ter fé nas verdades que Deus revela por meio das Escrituras Sagradas. Sendo assim, quando eu não apresento essa fé, quando eu tenho falta de fé, isso é um obstáculo na minha vida cristã. Então a falta de fé é um obstáculo na vida cristã e nós vamos ver isso no texto que nós vamos estudar nessa noite. Acompanhe aí o verso 14. Nós estamos estudando o livro de Marcos, capítulo 9. E eu vou pedir para que você mantenha esse texto aberto, você que está aqui e você que está em casa também. Marcos, capítulo 9, verso 14. A palavra do Senhor diz assim:
quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Irmãos, Jesus, Pedro, Tiago e João estão descendo aqui do monte aonde aconteceu a transfiguração, como nós estudamos há 15 dias. E quando Jesus chega então no pé dessa montanha onde aconteceu a transfiguração, Jesus vê os seus discípulos, uma grande multidão, e os discípulos discutindo com os escribas. É isso o que Jesus vê. Ele vê então os seus discípulos, os escribas discutindo, e uma grande multidão testemunhando essa discussão. E o tema dessa discussão, ele é deduzido dos versículos seguintes. Qual era o tema? Um pai traz o seu filho, traz o seu menino para ser curado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo não estava ali. Ele estava orando com os seus discípulos, com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E então o que esse pai faz? Ele pede para que esses 9 discípulos curassem então esse seu filho que era doente. Mas os discípulos do Senhor Jesus Cristo não deram conta de curar esse menino. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo fracassaram em curar o filho desse pai aflito. E provavelmente, alguns comentaristas bíblicos dizem isso, que os escribas nessa discussão estavam zombando então dos discípulos. Porque eles não conseguiram curar esse rapaz. Então esse é o contexto. O versículo 15 diz o seguinte, acompanhe na sua Bíblia. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então o Senhor Jesus Cristo, que estava na montanha, ele está descendo com os 3 discípulos, e quando a multidão percebe a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela fica surpresa, porque eles não estavam esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo, e a multidão então corre ao encontro do Senhor Jesus. O verso 16 diz, então ele quem? Jesus interpelou os escribas. Que é que discutis com eles? Então o Senhor Jesus Cristo, ele se volta então para os escribas e faz a pergunta. Faz uma simples pergunta para eles. O que vocês estavam discutindo com os meus discípulos? Qual era o tema da discussão? E houve um silêncio nesse momento. Nenhum escriba, nenhum mestre da lei respondeu à pergunta do Senhor Jesus Cristo. Mas esse silêncio é quebrado no versículo 17. Acompanhe aí na sua Bíblia. O texto diz assim, e um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Então, irmãos, o silêncio que estava reinando por conta da pergunta do Senhor Jesus Cristo é quebrado agora por um pai que estava nessa multidão. E esse pai, ele estava sofrendo muito por conta do seu filho. Aliás, o seu único filho. Esse homem tinha apenas um filho e esse único filho estava muito doente. Mas, pastor, em Marcos não diz isso. Mas Lucas mostra isso, contando a mesma história. Lucas diz, capítulo 9, versículo 38. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz, mestre,
suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Senhor Jesus, eu só tenho um filho. Esse é meu único filho. E ele está terrivelmente doente. E a situação desse menino realmente era terrível, irmãos. O texto diz que esse menino era escravo de um espírito maligno. Espírito maligno que o possuía espiritualmente e que o deixava doente fisicamente. Por conta desse espírito maligno que o possuía, esse menino ficou epilético, surdo e mudo. Essa era a situação desse menino, dessa criança. O verso 18, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Essa era a situação desse menino. O espírito imundo possuía essa criança. Desde a infância ele sofria com isso. Ele era tomado por esse espírito imundo. Esse espírito imundo o jogava ao chão. E ele então começava a convulsionar. Rilhava os dentes. E começava a espumar a boca. Nós temos alguns profissionais da área da saúde aqui, nós vemos, né, que são sintomas então de uma epilepsia, de convulsão e tudo mais. E essa era a situação desse pai, irmãos. E eu quero que por um instante você se coloque na situação desse pai. Você só tem um filho. Um único filho. E esse filho é escravo de um espírito imundo durante toda a sua vida. E esse espírito faz com que o seu filho seja humilhado, é lançado no chão, e ele tem crise, então, de convulsão. E esse filho, esse pai, por conta desse filho doente, ele busca o socorro de Jesus. Veja aí o versículo 17. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho. Eu trouxe para você, Jesus. É para você que eu trouxe o meu filho. A minha confiança está no Senhor. Olha, eu trouxe o meu filho para o Senhor. Mas, como o Senhor não estava, eu pedi para os discípulos, para os 9 discípulos que estavam aqui no vale, orarem por ele, libertá-lo. Mas eles não deram conta. Veja aí o final do versículo 18. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então é isso que nós temos até aqui. Um homem sofrendo por conta do sofrimento do seu filho, o fracasso dos discípulos, uma situação ainda por resolver. E no verso 19 o texto diz assim: Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E aqui, irmãos, Jesus expressa toda a sua indignação naquela situação. Ele usa a expressão geração para incluir todos. Porque todos demonstraram incredulidade naquele momento. O pai da criança demonstrou incredulidade, nós vamos ver isso daqui a pouquinho no texto. Os escribas, zombando dos discípulos, estavam demonstrando incredulidade. Os discípulos, também vamos ver mais adiante, estavam demonstrando
incredulidade. Então, todos, em maior ou menor medida, estavam demonstrando incredulidade aqui no Senhor Jesus Cristo. E essa falta de credulidade no Senhor Jesus Cristo gerava insatisfação no Senhor Jesus. Tanto é que ele diz, olha só o que o Senhor Jesus diz: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Né? Na verdade aqui, isso é na versão NVI, né? Vou pôr a NVI ali para vocês. Diz assim, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Então, irmãos, quando nós demonstramos falta de fé em Jesus, isso causa insatisfação nele. E nós demonstramos falta de fé muitas vezes, nem sempre, né? Ou a maioria das vezes não verbalizando isso, mas com o nosso comportamento. Quando nós deixamos de orar, por exemplo, nós estamos dizendo nas entrelinhas que nós cremos que Deus não tem poder para curar os nossos filhos, que Deus não tem poder para libertar a situação em que alguma pessoa está escrava, por exemplo, nas trevas, não tem poder para abrir o coração de determinada pessoa. Percebe? Quando nós deixamos então de orar, quando nós deixamos de buscar o socorro do Senhor, nós estamos demonstrando falta de fé. E a falta de fé gera insatisfação no Senhor Jesus Cristo, como nós vemos aqui. Mas no final do versículo 19, nós vemos a história desse pai e desse menino mudando. O Senhor Jesus Cristo diz, trazei-mo. Traz esse menino aqui. Traz ele aqui. E a história desse rapaz começa a mudar. O versículo 20 diz assim, e trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Aqui fica evidente, irmãos, que não se tratava de uma epilepsia normal. Mas essa epilepsia era causada pelo demônio que o possuía. O texto diz, quando ele viu a Jesus, olha só, o espírito imediatamente o agitou com violência. A ação aqui é do demônio. É o demônio quem está gerando a doença nesse rapaz, nesse menino. E ele continua, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Então, quando ele se aproxima de Jesus, o demônio causa então um ataque epilético ali nesse rapaz. O verso 21 e 22 diz o seguinte, perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Veja que o sofrimento desse homem durava já muito tempo. O texto não fala a idade desse menino, mas o texto diz que ele era possesso desde a sua infância. Ou seja, o diabo é tão sujo que ele, inclusive, ataca crianças. Esse é um texto que mostra isso. Esse menino era escravo desse espírito imundo desde a infância, diz o texto. E um detalhe interessante desse texto é que Jesus pergunta a ele, desde quando ele sofre disso? E é óbvio que Jesus sabia desde quando esse menino sofria disso. Mas por que ele faz essa pergunta? Para que o pai, os escribas e a multidão pudessem valorizar o milagre e glorificar a Deus. Ele traz mais informações para que o milagre pudesse gerar glórias ao Senhor aqui.
E o versículo 22 diz: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Então veja, irmãos, como a situação era terrível. O demônio se apossava desse menino, lançava-o no chão e muitas vezes lançava ele no fogo e na água com um objetivo. Qual o objetivo? Matar. E o final do versículo 22, o pai diz o seguinte: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se coloca na posição desse pai por um instante. Imagina que fosse o seu filho. Imagina que fosse o seu filho. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Duas coisas me chamam a atenção aqui. A primeira delas é o amor do pai pelo filho. Olha só o que ele diz: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão do meu filho e ajuda o meu filho. É isso que ele fala? Não. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Porque ele estava ligado ao seu filho pelo amor. O problema do filho era o seu problema. A angústia do filho era a sua angústia. E é assim conosco até hoje. A grande maioria dos nossos problemas talvez seja o problema dos nossos filhos. E esse pai estava angustiado porque ele tinha um filho endemoniado, escravo de Satanás, que o adoecia fisicamente. E ele diz: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele ama o seu filho. Mas outro detalhe importante: ele não tem certeza se Jesus tem poder para curar o seu filho. Ele não tem certeza. Ele é diferente do leproso lá do capítulo 1. Veja só, compare um com o outro. Marcos capítulo 1, verso 40 e 41, o texto diz assim: aproximou-se dele um leproso rogando-lhe de joelhos. Olha só o que o leproso falou para Jesus: se quiseres, podes purificar-me. Eu sei que o Senhor pode. É só o Senhor quiser. O Senhor tem poder para isso. E o Senhor Jesus, verso 41 diz: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. Então o leproso tinha plena convicção que Jesus poderia curá-lo da sua enfermidade. Já esse pai não. Esse pai ele tem uma fé imperfeita. Uma fé incompleta. E o versículo 23 diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. A questão, meu caro, não é se eu posso ou se eu não posso. É óbvio que eu posso. A questão é se você tem fé. A questão é se você tem fé. E o versículo 24 diz: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Ele tem fé, eu creio. Mas olha só, ajuda-me na minha falta de fé. Eu tenho fé, mas não a fé que o Senhor exige. Eu não consigo apresentar essa fé que o Senhor quer. Então me ajuda. Me auxilia. Me auxilia na minha falta de fé. E o versículo 25 diz: vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele.
Então, Jesus demonstra aqui a sua autoridade sobre esse espírito imundo, e ele manda que ele não só ele saísse desse menino, mas que ele nunca mais tornasse a possuir esse menino. O versículo 26 diz: e ele clamando e agitando muito, saiu deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Então, quando o demônio saiu, o menino ficou no chão, inerte, e muitos pensavam que o menino tinha falecido. Mas veja o versículo 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. O menino não estava morto, irmãos, como muitos pensavam. Pelo contrário, ele estava vivo e totalmente liberto do cativeiro desse espírito imundo e, consequentemente, curado das doenças que esse espírito causava nesse menino. Terminando o texto, verso 28 e 29, o texto diz: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não pudemos nós expulsá-lo? E é interessante que eles já tinham recebido poder para isso, já tinham feito isso antes, né? Respondeu-lhes, essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então, após o milagre, Jesus e os discípulos entram numa casa e eles perguntam, Jesus, por que nós não conseguimos curar esse menino? Por que nós não conseguimos? E o texto aqui fala de falta de oração e jejum. E Mateus, contando essa mesma história, ele traz algo importante. O Mateus diz a seguinte, 17 e 20. Jesus respondendo aos discípulos, por causa da pequenez da vossa fé. Os discípulos, irmãos, não conseguiram curar esse menino porque eles tinham pouca fé. E porque tinham pouca fé, eles não estavam orando o suficiente. Geralmente, a falta de oração está vinculado à falta de fé. Mas o que esse texto nos ensina, irmãos? Nós aprendemos nessa noite que a falta de fé é um obstáculo na vida cristã. O pai, ele apresentava uma falta de fé, ou uma fé ineficaz. Os discípulos apresentavam falta de fé. E consequência disso é que eles não oravam o quanto deveriam. E eu volto a perguntar, como que está a sua fé? Nós lemos aqui, no início do texto, que o nosso Deus é o Criador, sustentador de todo o universo. Nós lemos que nós temos livre acesso a Ele por meio de Cristo Jesus. Você tem fé nisso? Você crê nisso? Quais são as lutas que você está passando na sua vida hoje, agora? Quais são as dificuldades? Pelo que você não tem dormido? Pelas eleições? O que tem gerado medo no seu coração? Você tem fé para buscar o Todo-Poderoso e colocar essa situação diante do Senhor? A falta de fé, irmãos, como nós vimos hoje, é um obstáculo para a nossa vida. Então eu quero trazer algumas aplicações para nós. A primeira delas é o seguinte: o Senhor Jesus, nesse texto, ele diz, tudo é possível ao que crê. Há alguma coisa difícil para Deus? A palavra de Deus diz que nada
é demasiadamente difícil para o nosso Deus. Então não desista das pessoas que você ama. Não desista de orar pela conversão do seu esposo. Não desista de orar pela conversão do seu filho. Não desista de ninguém. Porque, como diz a palavra do Senhor, tudo é possível ao que crê. Pastor, mas eu não tenho fé. Faça como esse pai. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Peça para que Ele te ajude na sua falta de fé. Que eu e você possamos ter fé abundante na nossa vida. Amém?